A ansiedade, como as dores de estômago, são muito presentes hoje em dia na maioria das pessoas. Muitos relatam dores, né, gastrite, desconforto abdominal, estufamento, ansiedade mesmo, dizendo assim, nossa, a gente tem ficado muito ansioso, ansiosa, né, os pensamentos não param, chega à noite, a cabeça não para, né, então esses são sintomas bem comuns na nossa atualidade, principalmente nas grandes cidades, porque o ritmo é muito acelerado, as cobranças são intensas, né? Uma energia, um fluxo que não para, o tempo inteiro a gente pensando o que vai fazer, o que eu tenho que fazer, né? Como eu tenho que responder, como eu tenho que contribuir, né? Então o trabalho demanda muito, e chega em casa, também tem as demandas de casa, e aí a gente acaba entrando num ciclo e não percebe, num ciclo contínuo de estresse crônico, levando a várias consequências, a várias doenças, várias patologias, porque tudo começa com um movimento interno de estresse. Então, a reação de estresse, que é uma reação de proteção, ela desencadeia no organismo um aviso de alerta. Então, as células ficam em alerta. E esse alerta faz com que o nosso metabolismo fique comprometido. Por quê? Porque o que acontece? Quando a gente está sob ameaça, o nosso DNA, que fica lá no núcleo da célula, ele se contrai e o metabolismo fica bloqueado. Por quê? Porque a gente tem que economizar energia para bater ou para correr. E aí o organismo começa a não conseguir desempenhar bem as suas funções. Então, por exemplo, o sangue vai ser mais direcionado para os braços e para as pernas. Então, os órgãos ficam menos nutridos de sangue e, consequentemente, isso ao longo do tempo pode trazer algumas consequências e o adoecimento começa a aparecer. Esse adoecimento ele pode aparecer de várias formas, doenças físicas, dores físicas ou doenças emocionais também, que tem sido muito comum a gente ver os casos de burnout, em que a pessoa entra no estresse extremo. Mas tudo isso começa com um processo de agitação, de uma inabilidade que a gente começa a desenvolver de não conseguir lidar com as situações do dia a dia. Então esses efeitos dessa inabilidade vai fazendo o quê? Vão se acumulando, vão se tornando memórias, vão se juntando no organismo, vai acontecendo as adaptações e aí chega num determinado momento que isso estoura, e aí estoura como se manifesta, né, através dessa adaptação, que pode ser dor, pode ser uma doença, né, pode ser problemas emocionais, doenças emocionais, tem várias outras coisas que podem acontecer. Então, para isso, o que é muito importante a gente fazer e olhar? A gente explorar muito o nosso inconsciente. Então, buscar tratamento, buscar ajuda, mesmo que você ainda não tenha grandes sintomas ou esteja sofrendo tanto assim com essas questões, né, com chegar nesse ponto já de uma doença, é super importante a gente explorar o inconsciente, porque as memórias elas vão ficando lá e vão sendo armazenadas. E quando a gente vai explorando e desbloqueando as emoções ruins associadas às memórias que estão lá no inconsciente, o nosso sistema fisiológico vai retomando uma função normal, vai retomando um sistema fisiológico mais saudável. E com isso a gente vai tendo uma habilidade melhor de lidar com as situações do dia a dia. E a gente também vai se curando das doenças físicas, das dores físicas, das doenças emocionais. Então existem técnicas fantásticas que podem ajudar a fazer isso, né, que a gente tem hoje em dia, como a constelação familiar, que ela abre as dinâmicas ocultas de um sistema, né, um sistema familiar, por exemplo, e a gente entende como as memórias genéticas estão afetando a nossa vida sem a gente saber, porque isso vem pelo inconsciente. Então, a constelação familiar é uma abordagem fantástica para tratar e desbloquear memórias que são impactantes no organismo e que vêm de cunho genético, né, que a gente herda dos nossos antepassados. O Theta Healing, que é uma técnica que atua muito bem nas memórias do inconsciente, desbloqueando também as emoções ruins associadas às memórias, através da onda Theta, que a onda Theta é uma das ondas cerebrais que atua na área do hipocampo, que é a área da memória. Então é uma técnica que em ressonância, né, a gente entra em ressonância com essa onda Theta e começa a fazer leituras energéticas e desbloquear as emoções ruins associadas às memórias. Parece, às vezes a gente fala, mas será que isso funciona? Como assim, desbloquear
memória, através de energia. Isso é sério, é uma técnica extremamente importante que ajuda muito mesmo, é um tratamento sério, né? Tanto a constelação familiar quanto o Theta Healing. Tá? São técnicas que utilizam o mesmo princípio da medicina chinesa baseada no Qigong, que é a mobilização de energia. Então o Qigong, na medicina chinesa, a gente usa a mobilização de energia para estimular um ponto de acupuntura, para reorganizar o sistema energético de um órgão. E isso é totalmente possível fazer em todo o nosso sistema de crenças, que é o sistema de memórias, é inconsciente. E esses desbloqueios são sentidos na sessão, a gente percebe a diferença. Então são técnicas realmente que ajudam, e cada vez mais a ciência vem aí mostrando e demonstrando o quanto essas técnicas podem ser recursos complementares fantásticos na nossa vida. Sem falar nessas técnicas, a gente tem também a nova medicina germânica, que é uma abordagem que explora muito a compreensão daquela dor através da emoção, né? Através da relação psicossomática, da gente entender qual que é, por que eu estou somatizando, por que eu estou manifestando aquela dor, aquele sintoma, aquela doença, e qual é a linguagem, o que está querendo dizer pra gente aquela dor, aquele sintoma. Então é uma técnica fantástica que é baseada nos tecidos embrionários, na embriologia, e ela traz bastante luz, bastante esclarecimento do que está acontecendo. E aí depois a gente vai ressignificando quando a gente encontra a causa, que a gente fala a causa raiz, que a gente também pode tratar depois que a gente utiliza a nova medicina germânica, com o Theta Healing, com a constelação familiar, e outra técnica também que eu recomendo e fantástica, que é a acupuntura, né, que é milenária e que também traz todo esse aporte para desbloquear as memórias, para ajudar ajudar a equilibrar todo o sistema energético. Então, essas são algumas técnicas que podem ajudar a complementar os tratamentos e reduzir muito essa questão da ansiedade, as dores de estômago, que todas são muito causadas pela inabilidade que a gente vai criando de lidar com as situações do dia a dia, e a gente vai causando um estresse interno constante, até virar o que a gente chama desse estresse crônico. E a ansiedade, ela pode ser precursora dessa dor no estômago também, né? Porque começa-se com uma ansiedade e aí aquilo vai desencadeando toda a reação de estresse e continuamente vão gerando várias doenças aí futuras. A ansiedade, pessoal, como estatística, né, a gente tem aí de 3 a 4% da população mundial já diagnosticada com uma ansiedade excessiva, com crise de ansiedade. A gente está falando aí mais ou menos de 284 milhões de pessoas, é muita gente, né? Então, olhem para isso, mesmo que sejam sinais simples, né? Sinais assim que não são ainda contínuos, mas simples, é a melhor hora para você já buscar ajuda, se tratar, porque quanto mais cedo a gente faz isso, mais fácil a gente consegue melhorar, e melhor a gente vai ser a nossa vida, o nosso desenvolvimento, né? Então, busquem ajuda, procurem trazer luz para aquilo que está acontecendo e não só tentar minimizar com apagando os sintomas, né? Silenciando os sintomas, mas olhando para a causa, buscando as causas. E essas técnicas que eu falei, como a constelação familiar, o Theta Healing, a nova medicina germânica e a acupuntura, são técnicas complementares que ajudam muito a desbloquear, a tratar vários sintomas, várias coisas que vão baixar a ansiedade, né, deixar mais tranquilo e não voltar mais, né? Isso é o mais importante, de uma maneira mais eficiente e eficaz. Então é isso, pessoal, até mais.